Olá, boa tarde. Júlia, você me ouve? Escuto. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Sou a Júlia Cardoso, da área de Marketing e Comunicações da Dupont. Sejam bem-vindos ao webinar sobre blindagem parcial de viaturas realizado por Kevlar da Dupont. Esse evento faz parte de uma série de eventos do Dupont em Casa, que é uma maneira de a gente ter essa troca, de dividir nossos conhecimentos e também ouvir de vocês, esclarecer dúvidas, principalmente agora nesse momento de distanciamento social. O evento está sendo gravado e ao final da apresentação a gente disponibiliza a gravação para vocês, tá bom? A apresentação e o certificado também estão aqui na própria plataforma, vocês podem baixar, tá bom? O palestrante de hoje é o Alan Gorham, gerente regional de tecnologia para Safety and Construction. Tenha um ótimo evento. Oi, Alan, bem-vindo. Oi, Júlia, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí nos seus trabalhos, na sua casa. Esse momento aí meio maluco aí no mundo, né? E nós aqui na Dupont, acredito que como todos aí estão se adaptando a essa nova maneira da gente trabalhar. Então, como a Júlia comentou, essa é uma das iniciativas que a Dupont está adotando aí para manter o contato com os nossos clientes, com o mercado. E o nosso objetivo aqui hoje é falar aí da blindagem parcial de viaturas, compartilhar um pouco da nossa visão com relação a esse mercado que está surgindo, falando um pouquinho da agenda. Vou falar rapidamente da história da Dupont e abordar alguns aspectos sobre Kevlar, sobre a blindagem em si, aspectos técnicos das normas vigentes aqui no país e fora, e trazer um estudo de caso. Então, como a Júlia comentou, quem estiver participando aqui nesse webinar vai receber o certificado de participação depois. E ao longo do evento, quem quiser mandar perguntas, o Adriano, meu companheiro aqui da Dupont, da área técnica, vai estar capturando as perguntas para a gente responder no final. Então, falando rapidamente aí da história da Dupont, né? A história da Dupont está diretamente ligada com nossos valores corporativos, né? Então, são mais de 200 anos de história da companhia, que estão aí, né, diretamente linkados com esses valores. Então, rapidamente, a respeito de segurança e proteção, a Dupont, e eu vou falar um pouquinho da história, né, desde a criação da Dupont, a gente criou padrões de segurança da indústria, medicina do trabalho, então esse é um dos valores pilares da companhia, que estão desde do início da companhia. Quem já teve a oportunidade de visitar algum site da Dupont, provavelmente já vivenciou um pouco dessa cultura de segurança e saúde que a gente tem dentro da empresa. A respeito de responsabilidade ambiental, na Dupont a gente tem vários protocolos, um protocolo que me chama sempre a atenção, eu gosto de compartilhar, a gente executa um protocolo que chama Product Stewardship, que é uma maneira que a gente faz para analisar o lançamento de novos produtos, ou seja, a gente faz uma análise de toda a cadeia de valor desse produto antes do lançamento, como é que ele vai impactar o mercado, como vai ser o ciclo de vida desse produto. Então, é uma maneira da gente endereçar um desses valores pilares da companhia. A parte de respeito a pessoas, a Dupont tem uma série de iniciativas que visam, ou programas, né, que visam fortalecer esse pilar de respeito, atuando em diversidade, em cultura, engajando os funcionários a praticarem esse pilar da companhia, então, bem interessante também. Na parte de comportamento ético, bom, quem conhece um pouco o time da Dupont e a maneira como a gente faz negócio, a Dupont também esse é um pilar extremamente importante. Todos os anos, todos os colaboradores da companhia
recebem treinamentos de conduta ética. Às vezes a gente fala que a gente tem condições de levantar de uma mesa de negociação se tem qualquer desvio ético nesse sentido. Então, isso também é um valor fundamental aqui para nós. E toda a história da Dupont com base, né, nesses princípios aí da companhia, surgiram lá em 1802, quando a Dupont foi fundada pelo Dupont, nos Estados Unidos. Iniciamos a produção, o Dupont estudou a produção avançada de explosivos com Lavoisier, para fundar a empresa em Delaware. Logo no início das operações da Dupont, a Dupont teve um acidente onde morreram quatro colaboradores da companhia numa explosão, e esse acidente de alguma maneira fez com que a Dupont entendesse que sem pesquisa e sem desenvolvimento a empresa não tinha condição de progredir, né, ao longo da sua história. Então, de alguma maneira, acabou moldando a maneira como a companhia enxergava o futuro. Foi nessa época que se deram início também as primeiras políticas de segurança, de medicina do trabalho, que são políticas aí adotadas até hoje no mundo inteiro, né, em diversos locais e tipos de indústria diferentes. Seguindo para essa... a gente divide a evolução da Dupont em 3 fases, né? Essa primeira que eu acabei de citar, essa segunda a gente fala que foi a era das descobertas, que se iniciou aí em 1902. A Dupont focou muito os laboratórios de pesquisa em 2 tipos, na parte de pesquisa aplicada e pesquisa básica, ou seja, pesquisa aplicada voltada ao desenvolvimento de novos produtos e suas aplicações, né? Foi aí a geração, um período de criação de novas moléculas, realmente de novos produtos. E a outra base de pesquisa que eu comentei, né, a pesquisa básica, né, a Dupont entende que, tendo fé na pesquisa efetivamente, um caminho para se abrir novas possibilidades, né, e realmente avançar nesse sentido. Ao redor de 1910 foi onde uma revolução têxtil se iniciou dentro dos nossos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Essa foto que tem aqui é a nossa estação experimental, que foi lançada em 1903. É uma espécie de universidade de pesquisa e desenvolvimento que nós temos lá nos Estados Unidos, realmente um lugar muito grande, com vários laboratórios, vários cientistas. E essa revolução têxtil aí iniciou com a criação do rayon, que consequentemente deu início após isso, a criação das primeiras fibras realmente sintéticas, como o nylon, por exemplo, depois a lycra, que também é bem conhecida no mercado. A lycra nem mais é um produto bom, mas com a criação do nylon, os estudos foram avançando. Em meados da década de 60, fibras sintéticas, que inclusive boa parte do tema de hoje aqui, como fibras como Kevlar, Nomex e depois Tyvek, também foram descobertas pela Dupont. Então, a nossa cientista, a Stephanie, foi aqui que criou aí o Kevlar, né? Ela estava fazendo estudos para melhorar a aplicação do nylon. Na época da Segunda Guerra, o nylon já era aplicado para aplicações militares, para paraquedas, primeiros estudos de proteção balística, já com nylon balístico. Então, foi um avanço realizado nesse sentido, nessa época, que acabou dando origem a essas fibras sintéticas que eu citei. E nessa terceira fase que a gente fala é a fase da era da ciência integrada, onde a gente tem como objetivo impulsionar a inovação em diversos tipos de indústria, né, de alguma maneira focando nas tendências e moldando, né, o mundo como ele é hoje em vários aspectos e tipos de produtos
que todos nós consumimos todos os dias. Dentro do negócio de Kevlar, nós estamos inseridos dentro de uma plataforma que se chama Safety Construction. Então, dentro de Safety Construction, a gente vai abordar alguns dos principais produtos que a gente tem nesse segmento, dentro dessa unidade de negócio da DuPont. É isso aqui. Falando um pouco da presença da DuPont no mundo, a DuPont tem aí ao redor do mundo 170 plantas espalhadas em diversos países, mais de 10 centros de pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil, na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo, a gente tem o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Provavelmente boa parte do público já conheceu, já esteve lá, já acompanhou o teste que a gente realiza. A gente vai falar um pouquinho do que a gente tem à disposição aqui no Brasil, né? E esse laboratório, ele atende toda a América Latina, ou seja, toda a parte de suporte de pesquisa e desenvolvimento da DuPont para a América Latina é feito aqui em São Paulo, né? Tecnologia nacional aqui. Bom, falando um pouquinho das áreas de negócio que eu citei aí de Safety Construction, trouxe aqui alguns exemplos de áreas de atuação que a gente tem. Então, falando especificamente de Kevlar, né, hoje temos ao redor do globo aí em torno de 5 milhões de soldados e policiais utilizando equipamentos com Kevlar. Então, para nós é realmente uma satisfação, faz parte do nosso DNA, da nossa história, atender esse segmento para a área militar, para a área de segurança pública. Dentro de Safety Construction temos também a linha de TAVIC, que está aí agora na onda, ou né, a gente está nessa missão, nessa guerra contra o coronavírus. A DuPont fabrica esse não tecido branquinho aí que vocês estão vendo, com esse cientista, que é o TAVIC. É um não tecido que é utilizado para fabricar EPIs de segurança contra agentes biológicos, no caso. Então, esse equipamento também oferece outros tipos de proteção, além do biológico, mas esse é um tema que está aí em pauta em virtude da pandemia. O TAVIC, além de ser utilizado para a parte de macacões, também a parte de máscara, a DuPont tem feito doações ao redor do mundo, tentando ajudar países onde há falta de recursos. Nós criamos um projeto AS, né, com menção ao baralho, né, ao AS do baralho, aumentando capacidade produtiva, oferecendo diferentes modelos de negócio para quem atua nesse segmento, realmente tentando ajudar onde há necessidade. E trazendo aqui para o contexto do webinar, o mercado de blindagem civil, o Brasil é o maior mercado de blindagem civil do mundo. Talvez, assim, como público aqui do webinar hoje, a gente pode ter pessoas que conhecem profundamente o mercado, pessoas que talvez não conheçam tão profundamente. Então, a ideia é a gente trazer um contexto base para que todos fiquem aí na mesma página. Mas o mercado brasileiro é um mercado maduro, né, no que tange a blindagem civil. Então, toda a cadeia de valores aí bem preparada para atender não só o crescimento do mercado civil, mas esse novo mercado que a gente está discutindo aqui hoje no webinar, né, a parte de blindagem de viaturas. Então, e a DuPont está presente nesse mercado desde o início, suportando o crescimento anual que vem acontecendo ano após ano, dando todo o suporte. Então, falando agora especificamente do Kevlar, não sei se todos sabem, mas o Kevlar, como eu comentei, né, o Kevlar o produto em si é a aramida, mas Kevlar em si é uma marca da DuPont. Então, e como eu comentei, foi a DuPont que criou a aramida lá meados da década de 60. Então, o Kevlar é a aramida original. Então, é importante que quem estiver atuando nesse segmento de viaturas blindadas entenda que nem toda aramida é Kevlar. Existem aramidas no mercado que não são DuPont, não são Kevlar. Então, é importante entender a origem do produto que está sendo comprado, enfim. É uma maneira de entender como funciona.
Devido à versatilidade do Kevlar em si, a gente tem diversos tipos de aplicação. Então, essa é uma, ou seja, a aplicação para blindagem civil e agora segurança pública. Uma fibra, como eu comentei, sintética, leve, né, resistente ao calor, né, com alta capacidade de tração. Tem diversos tipos de aplicação em diferentes indústrias. A gente fala que o Kevlar é 5 vezes mais resistente que o aço, né? E a DuPont tem, acho que vou até seguir aqui, e o Kevlar também é aplicado na parte de proteção corporal. Então, além do Kevlar, outros produtos que existem aqui dentro do nosso portfólio, o Tensilon, que é um polietileno de ultra peso molecular, também utilizado para fabricar equipamentos como capacete balístico e safety plates para coletes de níveis de proteção mais alto. O Nomex também, que é um tecido anti-chama fabricado pela DuPont, uma metaramida que pode ser utilizado para fabricar os uniformes, ou seja, qualquer instituição que tenha qualquer tipo de risco a fogos repentinos, esse tipo de coisa, o Nomex pode ser utilizado para fabricar o uniforme, como capas de colete. Então, aí esses 3 produtos acabam completando aí o portfólio que a DuPont oferece para esses 2 segmentos, né, no caso da blindagem de uso civil e segurança pública, e a blindagem de uso de proteção corporal pessoal. E a DuPont tem orgulho, né, dessa história dela, de poder fornecer, de poder falar que a gente começou a fornecer esses produtos que eu citei, alguns que foram lá, criados na década de 60, para exércitos americanos, e a gente tem orgulho de falar que são instituições que continuam sendo nossos clientes até hoje, e a gente busca sempre trazer soluções inovadoras para todos eles. Bom, falando um pouquinho da estrutura que a gente tem à disposição aqui no Brasil, então a DuPont é a única fornecedora aí de materiais essenciais aqui na região que dispõe de uma estrutura física à disposição das instituições que querem entender, compreender melhor. É uma maneira da gente compartilhar nossos conhecimentos aí adquiridos nesses mais de 200 anos de história. O laboratório, como eu comentei, na cidade de Paulínia, realmente está à disposição, o suporte dos engenheiros da companhia também está à disposição das instituições que necessitem qualquer tipo de suporte nos seus projetos. Aqui um pouquinho da visão, né, da vista interna do laboratório. Então, nós temos condições de fabricar protótipos de todos os tipos de blindagens rígidas, pensadas, autoclavadas, tem todo o laboratório balístico. A gente tem condição de atender normas nacionais, internacionais. Temos como colocar uma viatura dentro do laboratório balístico, né, executar um teste em condições controladas, né, de maneira científica, efetivamente. Então, é um recurso bem interessante que está aí disponível para quem precisar, e é só entrar em contato com a gente. Vou falar rapidamente aqui do mercado. Então, é importante que quem está olhando para esse novo nicho de mercado, que é a blindagem parcial e de viaturas, é importante entender que o mercado de blindagem civil no Brasil, que teve início aí na década de 90, meados de 90, é um mercado extremamente maduro aqui no Brasil, que tem crescimento, digamos, exponencial, né, ao longo das décadas. Toda a cadeia de valores extremamente madura, bem preparada para atender essa nova demanda que está surgindo.
São Paulo acabou se tornando aí um hub, né, da indústria como um todo, não só falando, né, na fabricação de insumos, mas também das empresas que transformam os veículos, um hub de excelência também, né, e a gente em São Paulo acaba exportando essa excelência para todo o Brasil, e obviamente outras capitais aí vêm logo depois de São Paulo, atendendo as demandas locais e tudo mais. A Dupont também tem produção de tecido balístico no estado de São Paulo, então os tecidos balísticos que são aplicados na blindagem veicular produzidos no estado de São Paulo também. Falando um pouco agora da especificação, das especificações técnicas, das normas existentes, dos níveis de proteção existente. Importante frisar que a Dupont ela não participa diretamente de vendas governamentais, ou seja, a gente não participa de uma licitação especificamente, a gente não blinda um carro especificamente, né? Então, a gente tem um conhecimento técnico adquirido ao longo das décadas aí, da história da companhia. Então, o nosso objetivo é realmente compartilhar um pouco desse conhecimento, um pouco da visão que a gente tem como empresa. Então, aqui no Brasil, esse mercado utiliza a NBR 15000 base para validar os seus produtos, né? Então, a NBR 15000 é uma norma brasileira, que foi utilizada, foi criada aqui no Brasil com base na norma americana, na NIJ 010801. Então, usando a norma americana como base, ela foi traduzida, foi, digamos, tropicalizada para a nossa realidade. Essa norma NBR 15000 em vigência, ela testa os materiais que são aplicados nas blindagens, sejam materiais opacos. Quando a gente fala blindagem opaca, é toda a blindagem que está ali na carroceria do veículo, a blindagem que muitas vezes não está visível, né, ao olho nu. E a blindagem transparente são os vidros blindados. Então a gente chama a blindagem opaca, blindagem transparente, para botar no contexto. Então, esses materiais são testados conforme a NBR 15000, através de amostras quadradas aí de 500 por 500. Essa amostra, ela recebe 5 disparos, tem aí um padrão de distanciamento, de sequência, que a norma exige, que é esse quadradinho que está aí no meio do slide para vocês. E a norma também tem aí níveis de proteção que variam entre 1 até o nível 4. Fiquem atentos aí que tem o 1, o 2, o 2A, 2, então tem uma letrinha aí que determina entre o nível 2, 2A e 3 e 3A. O que diferencia os níveis, obviamente, é o tipo de munição. Se vocês observarem alguns níveis de proteção, o tipo de munição se repete, o que muda é a velocidade. Então, no mercado de blindagem civil e agora de segurança pública, obviamente o nível 3A é o mais utilizado no mercado. Então, para uma munição aí 9mm Full Metal Jacket, que é uma arma já com uma velocidade para uma 9mm mais agressiva. E também dentro do 3A tem a Magnum 44, que é uma arma de mão de cano curto. Então, o que começa a diferenciar aí realmente a parte de velocidade e energia, uma energia extremamente agressiva aí para os anteparos balísticos. Tá? Então, a NBR 15000 testando aí os materiais que são aplicados nos veículos. Tá? A gente traz aqui também, pessoal, a norma STM como uma referência, ou seja, na hora que o tema sobre blindagem de viaturas começou a sair no mercado, e essa discussão começou
vir à tona. A norma STM é uma norma americana, nós achamos essa norma específica, ela é bem específica para o tema desse webinar, porque ela trata especificamente aí de teste em portas veiculares blindadas usados por agentes de segurança pública. Então, ela é bem específica para esse tema. Então, entendemos que seria uma prática interessante se, de alguma maneira, as instituições começassem, uma vez que a gente não tem uma norma brasileira, né, ou seja, que as instituições possam usar ela como referência para, de alguma maneira, padronizar os testes que elas estão executando em seus processos de compra e tudo mais. A hora que a gente achou essa norma, a gente achou bem interessante, né? Ou seja, de alguma maneira, essas instituições passarem a adotar essa norma como padrão, é bom para a indústria, é bom para o mercado, é bom para a instituição, a coisa começa a criar um corpo, um padrão de teste que fica interessante. Então, falando especificamente da norma e trazendo aí a tabela como exemplo, né, essa norma ela visa testar a porta do veículo blindado, efetivamente, não importa o tamanho da porta, né, a geometria que ela tenha. A associação, no caso a Abrablino, está trabalhando para incluir normas similares a essas, as normas ABNT. Então, no futuro, bem provável que o Brasil tenha, e acredito que todo o mercado esteja trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha uma norma similar a essa STM, né? Mas uma norma realmente brasileira. Enquanto isso, a gente está trazendo ela como sugestão. Então, falando aí da tabela de testes, a norma visa testar pontos críticos da blindagem, ou seja, ela vai ajudar a instituição a determinar como fazer esse teste na porta, né, quais são os pontos críticos que ela deve observar, e seguir um protocolo de teste, né? Então, é bom porque a indústria tem como projetar o veículo blindado, sabendo como futuramente as instituições vão solicitar o padrão de teste e realmente executar o teste nos pontos que são importantes aí, críticos para uma blindagem. O próximo conceito aqui de teste que a gente traz, que a gente entende ser interessante que as instituições adotem, é o teste de V50, que é um conceito muito usado na área da balística, um conceito estatístico que tem como objetivo principal aí determinar a velocidade que um projétil vai perfurar um material. Ou seja, o V50 ele vai determinar qual é a velocidade que tem aí 50% de probabilidade de perfuração e 50% de probabilidade de não perfuração. Vou entrar muito no conceito técnico aqui do teste. O V50, a metodologia de teste também é uma mil standard, que está disponível, né, na internet para quem quiser se aprofundar e entender melhor a metodologia do teste. Mas, basicamente, aqui no quadrinho, no gráfico do lado direito, a gente tem aí essa linha azul e os pontos que não estão preenchidos. Então, o teste consiste em iniciar os disparos em velocidades baixas e ir calibrando essa velocidade, subindo ela aos poucos, até que se tenha uma perfuração. Então, a primeira perfuração aí tem uma bolinha vermelha aí no disparo número 4. Então, um pouco acima de 500 metros por segundo. E aí, a pessoa que está executando o teste começa a trabalhar nessa velocidade, ou seja, nessa faixa, ele começa a baixar e subir a velocidade do projetil, encontrando esse V50, né? Tentando achar pontos de falha e pontos que o material está segurando. E aí existe uma metodologia de cálculo onde vai se determinar a velocidade de V50. A gente fala que o V50, a importância de se realizar o V50, de alguma maneira, com o V50, poder estimar
possível V0 desse material, né? Então, é uma maneira de o V0 estaria ali na zero probabilidade de penetração, ou seja, podendo estimar um V0 do material, você consegue determinar ou de alguma maneira isso vai funcionar como um coeficiente de segurança da solução final que está sendo proposta, está sendo instalada na viatura, no veículo. Falando um pouco dos materiais em si, então, especificamente nível de proteção 3A, que estava lá na tabelinha que eu mostrei anteriormente, que é o nível de blindagem comumente usado, e alguns casos de licitações que já aconteceram, blindagem de viatura, vieram também com o nível 3A, um nível que o mercado, como eu comentei, né, o mercado já está acostumado, né, a executar, uma tecnologia já desenvolvida no mercado, madura, né, é só uma nova aplicação realmente. Então, falando um pouco dos materiais que são aplicados na blindagem, o Kevlar, densidade diária de 5 kg por metro quadrado, o Tension, como comentei, um polietileno, um pouco mais leve para a solução 3A do que um painel em Kevlar. O Tensilon é um material extremamente rígido, pode ser aplicado na substituição de peças em aço, por exemplo. O mercado como um todo já adota o aço inox, com uma espessura mínima aí de 2,5 milímetros como padrão mínimo, né? Então, todos esses materiais já são aplicados aí no mercado e numa eventual compra, uma viatura blindada, esse é o tipo de material que será aplicado nos veículos. Importante citar aí a parte de vidro blindado, existe uma NBR, essa 16218, uma norma ABNT também importante no que tange a parte de qualidade ótica dos vidros. Então, é importante quem estiver buscando conhecimento técnico, entender o que está pedindo, né, uma viatura blindada, talvez seja importante entender também um pouco dessa norma e o que ela pede de qualidade mínima. Podem observar aí que o peso do vidro blindado, em torno de 45 kg por metro quadrado, é o componente que acaba agregando maior peso, né, de todos os materiais que são aplicados no veículo. Então, na hora que a instituição estiver projetando sua blindagem, de alguma maneira especificando, não projetando, acho que não é a palavra correta, mas especificando, né, qual área do veículo que ela quer blindar, o que ela entende ser ideal como proteção. Quanto mais a área de vidros blindados, maior o peso agregado. Acaba sendo um fator relevante. Então, aqui um resumo, gente, dos 3 protocolos de teste que a gente está sugerindo para as instituições. Então, a NBR 15000 vem para validar os materiais que são aplicados no veículo, sejam a blindagem opaca, a blindagem transparente. O V50 vem para determinar o coeficiente de segurança, ou seja, pedindo um V50 adequado na sua especificação, a instituição, de alguma maneira, está determinando qual é esse coeficiente de segurança que ela quer para esse equipamento que ela está comprando. Então, um fator bastante importante. E a norma STM, que a gente citou, né, onde a norma busca aí testar esses materiais aplicados, pelo menos testar na porta do veículo, né, pensando no que é execuível, digamos assim, o mundo ideal é testar o carro inteiro, criar o carro de ponta cabeça, enfim, né, ideias podem surgir de vários tipos, existem outras normas internacionais que são até bem mais completas que essa, mas pensando no mundo do que é tangível e possível ser executado, a gente está trazendo essas 3 sugestões aí como testes de recebimento, de validação da viatura blindada.
Então, trazendo aqui para a parte final, a gente trouxe um estudo de caso. Vou falar aqui das portarias antes, desculpa. Então, o que viabilizou todo esse mercado, né, de blindagem parcial, né? Até finalzinho de 2019, as portarias vigentes aqui no Brasil eram voltadas para o mercado civil, de blindagem civil, né? E existia toda uma preocupação do Exército, né? O veículo blindado é um produto controlado pelo Exército. Então, existia toda uma preocupação com que o civil fizesse o uso adequado, né, do veículo blindado. Então, a blindagem parcial nos veículos civis não eram permitidos. E com a publicação dessa nova portaria, foi criada aí a figura do OSOP, né, Viatura de Órgãos de Segurança e Ordem Pública. E a criação dessa figura do OSOP possibilitou uma atualização da portaria, ou seja, foi uma modernização da portaria, muito interessante que o Exército fez. Cobriu aí uma demanda latente do mercado que estava surgindo. A portaria, especificamente aí no artigo 42, né, possibilita que as viaturas OSOP sejam efetivamente blindadas, e no artigo 66 prevê que a OSOP não necessariamente precisa ter o mesmo nível de proteção em todo o veículo. Existem outros detalhes da portaria que eu sugiro que quem tenha interesse de aprofundar o conhecimento, né, analise a portaria na internet. A portaria aborda alguns aspectos sobre o ciclo de vida do produto, que é importante, a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas a portaria realmente modernizou e trouxe um benefício e está fazendo com que esse mercado de blindagem para viaturas possa nascer e crescer com saúde. Então, como eu comentei, com essa possibilidade existente na portaria, ou seja, a instituição tem como avaliar as doutrinas que ela tem como instituição, né, doutrinas de abordagem nas ocorrências, e desenhar, né, o que ela entende ser o ideal. Então, é possível, sim, blindar a viatura inteira? É possível. É possível fazer a blindagem parcial? Também é possível. E essa portaria ajudou muito nesse sentido, ou seja, o fato da blindagem poder ser parcial faz com que seja mais tangível do ponto de vista de orçamento das instituições, né? Com que as instituições possam realmente, com base nas suas doutrinas operacionais, com base nos seus orçamentos, poderem almejar realmente uma viatura blindada, seja ela inteira ou seja ela parcial, né? Então, realmente foi um avanço bastante interessante. Então, a provocação aqui nesse slide aqui é: pensem como a proteção pode ser aplicada, que tipo de doutrina vocês eventualmente tenham na sua instituição e como linkar, né, ou seja, o veículo blindado com as doutrinas operacionais. Falando um pouco do modelo de negócio, do modelo de compra em si, então a gente tem aqui aqui no slide, aqui no lado esquerdo e central, a cadeia de valores que está envolvida, né, a atender as instituições que buscam a aquisição de uma viatura blindada, e do lado direito aqui a gente tem aí a figura da instituição que está buscando a compra. Então, a instituição tem o papel de desenhar toda essa especificação técnica, compreender melhor esse mercado, os materiais, e como eles são aplicados, e como eles são testados. Eu comentei da parte do ciclo de vida do produto, então lá na portaria 94, tem uma questão importante sobre isso, ou seja, existe uma preocupação com que essa viatura lá no final da vida útil dela não volte ao mercado com a blindagem parcial para um uso civil. Então, né, as instituições têm que avaliar como especificar isso. Falando especificamente da cadeia de valores, né, tiveram alguns exemplos, bons exemplos que já aconteceram com o envolvimento das montadoras. Então, as montadoras estão entendendo que é importante participar, é importante
está suportando o órgão, né, a instituição, com garantias, garantia do veículo, super importante, mas todo mundo tem que estar preparado para atender. Então, a montadora tem que ter a documentação correta, como se tem o veículo blindado, ele é um produto controlado pelo Exército, então, a cadeia de valores tem que estar preparada, documentada, para atender a demanda aí. Então, é importante que, né, que as instituições busquem essa informação com seus fornecedores, para garantir que o processo está adequado e correto. Né? Então, um estudo de caso que a gente está trazendo aqui, que, ao nosso ver, foi bastante interessante. Então, de alguma maneira, do ponto de vista técnico, a PM de São Paulo, do Estado de São Paulo, iniciou, foi pioneira, né, no processo de aquisição de uma viatura com blindagem parcial. A maneira como a blindagem foi solicitada pela instituição, nós entendemos que foi bastante interessante, a maneira como ela pediu a blindagem, as regiões do carro que foram blindadas, os protocolos de teste. Então, a gente está trazendo um estudo de caso interessante, que pode ser, ou seja, o que é bem feito pode ser replicado. A maneira como passando até para o próximo aqui, talvez fique até mais fácil a gente explicar, ou seja, a maneira como o veículo foi blindado, ou seja, essas regiões em amarelo, é a blindagem opaca com Kevlar. O para-brisa azulzinho foi substituído pelo para-brisa original, foi substituído pelo para-brisa blindado, e o contorno das portas aí foram reforçados com peças em aço. Então, a metodologia do projeto aqui de teste é uma metodologia já que vem sendo aplicada no mercado há décadas, tá, gente? Então, assim, realmente, toda a cadeia de suprimentos, as empresas envolvidas executam blindagens similares a essa ou mesmo igual a essa há muito tempo. Então, não é que eles inventaram, né, a maneira como o carro deveria ser blindado. Eles foram ao mercado, criaram um grupo de trabalho, foram entender, né, como o mercado funciona, quais eram os projetos disponíveis e acabaram optando por essa solução. Então, a gente entende que a blindagem das pedaleiras, do painel dash ali pela parte interna do carro, sem desmontar a parte elétrica do carro, sem comprometer questões elétricas com essa metodologia de aplicação da proteção. Então, de alguma maneira, é um projeto mais fácil de ser executado, com baixo impacto no veículo, que acaba diminuindo o pós-venda, que possibilita com que a montadora tenha segurança para dar a garantia do veículo como um todo. Então, bastante interessante. Ainda dentro do estudo de caso, então, a instituição também pediu um V50 mínimo do material que foi aplicado. Então, olhando aqui no gráfico do lado direito, imagine aquela tabelinha lá de velocidades que a gente falou, a gente tem a velocidade mínima da norma, a velocidade média, standard e a máxima. Então, falando especificamente do nível 3A, uma munição 9 milímetros, que é o caso aqui, nós estamos falando de uma velocidade máxima aí de 434 metros por segundo. Então, na hora que a instituição pede um V50 mínimo de 475 metros por segundo, né? Olha aí no gráfico, ali no pico da curvinha, né? Ele está lá em cima, ou seja, existe uma distância, é aquela história do coeficiente de segurança, existe aí um coeficiente de segurança interessante, adequado, quando a gente fala das velocidades, ou seja, a máxima da norma está lá em 434, e um V5, e a instituição pede um V50 de 485, ou seja, esse está aqui o coeficiente de segurança. Solicitaram também
overlaps mínimos, né, entre os materiais também, para aumentar a segurança do projeto como um todo, também bastante interessante. Eu acho que é isso. O Adriano, que está aí me ajudando, me dando suporte, Adriano, você deve ter recebido aí perguntas e respostas. Volto aí para você poder me ajudar. Boa tarde a todos, boa tarde, Alan. Me escutam bem? Sim, te escuto bem, Adriano. Ótimo. Excelente. Vários pontos relevantes aí na apresentação. A gente teve algumas perguntas, tá? Vou começar com uma pergunta aqui do William, né, sobre a questão da rastreabilidade, né? Então, houve uma pergunta com relação à rastreabilidade do tecido, tá? Essa eu posso responder ela, se você preferir. Claro, fique à vontade, manda bala. A rastreabilidade dos nossos tecidos, ela é feita, primeiro que o tecido é feito no Brasil, né? Então, tá bem perto da gente. A gente tem uma política dentro da DuPont de rastreabilidade muito forte, tá? Então, isso começa desde os materiais que são utilizados para a fabricação do fio, né, propriamente dito. A gente tem uma rastreabilidade completa de todas as etapas do processo de fabricação. Isso passando para o fio, e aí a gente entra na fase do tecido, né, do tecimento propriamente dito, da estrutura, onde também há uma rastreabilidade, a gente consegue correlacionar que lotes de fios entram nos lotes de tecido, e esse tecido, por fim, chega aos nossos clientes, que vão prensar os painéis, e eles também adicionam essa nossa rastreabilidade, a rastreabilidade deles. Portanto, o processo ele é rastreável, que garante aí a qualidade e a segurança da aplicação. Legal. Aí, complementando o teu comentário, Adriano, lá no comecinho da apresentação, eu comentei sobre protocolos que a DuPont adota, no caso, o protocolo de Product Stewardship. Dentro desse protocolo, abordam essas questões de rastreabilidade, por exemplo. Então, todo lote de tecido que a DuPont fabrica aqui no estado de São Paulo, amostras vão para o laboratório balístico, o lote de venda vai para o armazém, esses lotes só são liberados para comercialização após os controles de qualidade, não só de tecelagem, mas também do controle de qualidade do ponto de vista balístico, ou seja, cada lote é testado. Isso tudo é linkado, né? É linkado para o sistema, é linkado, inclusive, por mapas que a gente envia ao Exército trimestralmente, com os lotes, para quem vendeu, para quem não vendeu, para onde foi. Então, tem toda uma cadeia. Como eu comentei, o mercado é bem maduro, e já tem vários protocolos aí nesse sentido. Exatamente. Bom, temos uma outra pergunta aqui, Alan, com relação à vantagem da blindagem ser parcial. Então, qual que seria a vantagem versus uma blindagem total? Olha, a principal vantagem que eu vejo foram algumas questões que eu citei durante a apresentação da parte de orçamento, né? Ou seja, à medida que a portaria nova possibilita a blindagem parcial, ou seja, linkando essa possibilidade com as doutrinas operacionais das instituições, possibilita, ou seja, que a instituição tenha um novo equipamento de segurança que ela não tinha anteriormente, linkada com questões de orçamento, né, de cada instituição, possibilitando a instituição a avançar avançar com as viaturas blindadas parcialmente, né. Como desvantagem, obviamente você não está com um veículo inteiro blindado, né, você pode ter pontos vulneráveis, né, pontos que são realmente vulneráveis. Então, mas se a instituição estiver linkando o projeto com a doutrina operacional, ou seja, ela vai usar a viatura blindada para abordar de frente, enfim, se essas duas coisas estiverem aí conversando, talvez esse ponto que talvez não seja tão favorável como eu citei aí, seja eliminado, por exemplo. Certo. Bom, temos algumas outras perguntas aqui. Eu acho que ficou claro, mas é bom reforçar, essa questão da blindagem parcial, ela é uma exceção às viaturas, aos carros de OSDOP, né, que foi citado anteriormente pelo
pelo Alan, tá? Então, isso fica restrito às forças de segurança pública. A blindagem civil continua da forma como era anterior à portaria, na qual deve aí sim ter uma parciagem com o mesmo nível em toda, uma blindagem com o mesmo nível em toda a área de toda a carroceria. Exato. É isso aí. Então, essa questão de blindagem parcial é especificamente para órgãos de segurança pública. Sim. Certo. Tem uma pergunta aqui também, Alan, sobre o custo aproximado. Qual que seria o custo de uma blindagem parcial? Esse é um fator importante aí, né, para as forças. No fim do dia, tem que caber nos budgets, tem que caber nos orçamentos das forças policiais. Então, temos essa pergunta aqui também. Bom, o custo pode variar muito de acordo com o estado que está executando a compra, né? Como eu comentei, São Paulo acaba sendo um hub, né, de excelência da indústria que está instalada, né, aqui no Brasil. Então, esse custo pode variar bastante de estado para estado, né? Mas acho que de uma maneira geral ou como um preço de referência, eu estimo em torno de R$30.000 seria um preço de referência para uma blindagem parcial nos moldes dessa que foi apresentada aqui hoje. Ou seja, aquela blindagem de para-brisa, portas, capô e paralama. Tá. Ótimo. Temos uma outra pergunta aqui, Alan, sobre qual suporte que a empresa pensa em apresentar para as forças. Acho que foi explicado aí durante a apresentação, mas, de novo, para reforçar, eu posso seguir nessa pergunta aqui, Alan. A gente está à disposição das forças, né, para auxiliar, seja do ponto de vista técnico aí, com a experiência que a gente tem no nosso laboratório. Estamos à disposição para auxiliar com testes, com avaliações, com informações técnicas, as forças que venham aí até a gente solicitar algum tipo de informação nesse sentido. Perfeito. Acho que é isso, não tem nada a acrescentar aí nesse ponto, mas isso aí. Tem uma questão aqui sobre, uma questão bem interessante, sobre o edital exigir que o material seja recolhido após o fim da vida útil da blindagem, né? Então, esse é um ponto aí que começa a pegar mais a parte da sustentabilidade também, né? E qual vai ser a destinação final, qual que é o fim do ciclo de vida desse produto, uma vez que a gente sabe que é um produto controlado aí, que deve ter uma destinação adequada. Como eu citei, a portaria, ela aborda ela transfere, né, essa responsabilidade para o proprietário da viatura, ou seja, a instituição que é dona dessa viatura, ela tem essa obrigação de tomar esse cuidado, ou seja, no final do ciclo de vida útil do produto, né, de garantir com que esse veículo não volte ao mercado civil com uma blindagem parcial, e de alguma maneira isso pode estar previsto no edital, ou seja, a instituição pode aí dentro do edital transferir essa responsabilidade para os seus fornecedores que fazem parte da cadeia, e obviamente isso tudo vai compor o modelo de negócio, preço, enfim, tudo isso tem que estar previsto realmente no edital. Mas é possível sim fazer a remoção. Acho que outro ponto positivo desse estudo de caso que a gente trouxe aí, ou seja, por exemplo, a blindagem, dando ali de certa maneira, a blindagem opaca de fácil acesso em portas, paralama, capô, fica mais fácil de você fazer a remoção depois do final do ciclo de vida útil, e fazer a baixa da viatura e mandar o material para reciclagem. Já existem processos de reciclagem para as aramidas aqui no Brasil, então não é um problema, já é algo, né, que existe não só para blindagem, como colete, enfim, existem processos de reciclagem para o material da blindagem opaca. Excelente. Respondi aí a questão, André? Não sei se eu peguei tudo. Não, acho que sim, excelente. Okay. Aqui está uma pergunta sobre
o V50, né? Se a sugestão do V50 seria 475 metros por segundo. Ah, isso aí eu posso pegar também, posso pegar essa pergunta. Vai lá, tranquilo, lógico. A questão do V50 na realidade, é um valor estatístico, né? É um valor estatístico que vai representar a probabilidade de 50% de perfuração da solução balística. E com base nessa estatística, você pode inferir o quão seguro está a sua solução balística comparado com as velocidades de referência da norma. Tá? Então, a norma prevê que cada projétil ele seja disparado num determinado limite de velocidade. São as velocidades de referência da norma. E essa figura aí ajuda a gente a exemplificar bem esse conceito, né? Então, o V50, o objetivo é que ele esteja aí a uma distância das velocidades de norma, de modo que eu tenha, estatisticamente, eu possa ter essa distância e ter uma probabilidade tendendo a zero aí para que haja uma perfuração dentro desta norma. Tá? Então, esse o conceito do V50. Tá? Como a gente sabe, em estatística, a probabilidade nunca chega a zero, né? Para chegar a zero, realmente é impossível. Então, pode ser 0,001, pode ser ínfima, mas sempre vai ter alguma mínima probabilidade, mas a gente garantindo que o V50 é relativamente alto, a gente garante que a gente está com um nível de segurança adequado de acordo com os padrões de normas internacionais e com os padrões de engenharia também. Tá? Então, esse 475 é um valor que, obviamente, tem que ser avaliado caso a caso, mas, a priori, é um valor adequado para um nível 3A. Tá? Então, cada caso tem que ser analisado, a amostra tem que ser testada efetivamente nos nossos laboratórios em São Paulo. De qualquer forma, é um bom starting point, é um bom ponto de partida, a gente poderia dizer. Legal, Adriano. Mas Estou mais perguntas aqui, a gente tem talvez espaço para mais uma aqui, né? Uns 3, 4 minutinhos aí. Vamos lá. Isso, tem uma pergunta sobre a validade, se é possível ser maior que 5 anos. Essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, que algumas maneiras de se avaliar a validade a validade do produto ela é indeterminada, né? Assim como a validade de um carro é indeterminada. Não podemos misturar validade com garantia, né? Então são dois conceitos às vezes que se misturam. Então a garantia, né, que o fabricante está dando, que o fabricante do veículo está dando, é a que ele está determinando para o produto dele, né? Ele está dando a garantia de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas a validade ela é indeterminada. Então, algumas maneiras de se avaliar a validade. O vidro blindado está ali, está aos olhos, né? Você consegue ver se ele tem uma delaminação, se ele está íntegro, é mais simples. A blindagem opaca, por estar escondida por detrás dos acabamentos, fica um pouco mais difícil. Então, a primeira etapa para se avaliar o material é desmontar um acabamento e avaliar, após um determinado X anos, como está fazendo uma inspeção visual no material, ou seja, existem bolhas, delaminação, o material está íntegro, está com mofo, não está, ou seja, uma análise visual do material é interessante. E outra maneira de se fazer isso de maneira mais científica, caso o material esteja íntegro e a instituição queira aprofundar, é executar novamente um teste de V50, né? Ou seja, como a gente comentou, né, o V50 é o tecido adiposo, que é a margem de segurança do material composto. Pode-se determinar um protocolo de teste onde a cada X anos a instituição remove uma determinada amostragem, que vai dar um intervalo de confiança adequado, obviamente, e ela pode refazer o teste de V50 desses materiais que estão lá aplicados numa porta, ela pode refazer esse teste de V50 e com isso ela consegue ver se esse V50, com o passar dos anos, diminuiu ou não, né? Então, eu entendo, na minha opinião, é a maneira mais correta de se avaliar, né, essa durabilidade, se a blindagem ainda está funcionando ou não, é repetindo o teste de V50 ao longo da vida útil do equipamento.
Tá, uma última pergunta aqui, Alan, que eu acho que já estamos no tempo, mas uma última pergunta que eu achei relevante, bem interessante. Se as viaturas deverão sair blindadas da montadora ou concessionárias, ou poderão ser feitas após a aquisição, pelas blindadoras independentes? Pelo que eu entendi, a pergunta é se você tem, se a força tendo as suas viaturas, se aquela viatura que já está em uso poderia ser blindada. É possível, a legislação permite. Os dois modelos de negócio são permitidos pela legislação, aí é uma questão realmente do modelo de negócio que a instituição quer adotar, né? Então, a cadeia de valores está pronta para atender os dois modelos de negócio, acho que é importante deixar claro, seja para fazer blindagem parcial, seja para fazer a blindagem completa no veículo. É possível blindar carros 0 quilômetros e é possível blindar frotas existentes. Então, os dois modelos são possíveis. Legal. Tem outras perguntas aqui, gente, mas por uma questão de tempo, eu acho que a gente vai responder, vai entrar em contato com cada uma das pessoas que fez as perguntas e vamos responder aqui depois do evento encerrado. Tá? A gente agradece bastante todas as perguntas que foram feitas aqui. Legal, eu vou agradeço aí, Adriano, eu vou voltar aqui para a última página, ficam aqui os contatos do Adriano e do Henrique, responsável pelas relações institucionais. Entre em contato com eles, se vocês precisarem de suporte, a Dupont está à disposição. Obrigado a todos pela participação e uma boa tarde.